hoje a respeito, um olhar sobre o manejo arbóreo, onde o Sidney Brasil e o Rodrigo Canaã vão falar e o Pedro Mendes vai ser o nosso mediador. De início, então, eu passo a palavra para o Arnaldo Bezerra de Menezes, gestor ambiental, diretor do Jardim Botânico da Universidade Estadual da Paraíba e diretor de gestão da SBAL, para fazer uma saudação em nome da SBAL. Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiro, eu quero parabenizar, né, a Kathleen pela iniciativa, né, os nossos nobres palestrantes, o Sidney, o Rodrigo, né, o nosso querido Pedro Mendes, que vai moderar essa, né, com certeza é um dos grandes arboristas do Brasil e do mundo, né, vocês vão estar em boas mãos, certo? E primeiro eu já quero pedir desculpa que eu não vou poder ficar acompanhando, tenho certeza que vai ser muito rico esse conteúdo que vai ser tratado aqui, abordado, esse tema, não é? Porque eu vou sair daqui para uma reunião do site da SBAL, né? Semana esse site já vai estar no ar, vai ter muitas ferramentas, o site está muito bonito, e desde já aviso para os amigos, para as amigas, que o site a gente vai colocar no ar, mas a gente, quando desenvolve um site, a gente continua desenvolvendo ele para sempre, né? Então, muitas coisas vão ser acrescentadas no dia a dia, tá entendendo? Sempre para melhorar, né, a interação entre esse Mundo SBAL, que é o nosso slogan do site, Mundo SBAL. Já estou passando de antemão, que vocês vão ver lá um slogan bem bonito, né? Venha fazer parte do Mundo SBAL, certo? Essa pandemia, né, ela tem umas coisas que é bem interessante assim. Por exemplo, muitas pessoas viram até novelistas, né? Porque está em casa, não pode sair. E tem uma novela que está repetindo à tarde, que eu acho interessante, o que o camarada diz lá, né? Que tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar, certo? Então, pensando nesse contexto aí, que a SBAL também vai tirar muitas lições dessa pandemia para que a gente possa melhorar a interação entre as pessoas, né? Principalmente aquelas que fazem parte da família SBAL. E é nesse sentido que a gente vai criar em breve uma modalidade de capacitação para as pessoas, porque a gente vai abordar um tema, um olhar sobre o manejo arbóreo, e esse tema é o maior gargalo para mim, na minha humilde, né, conhecimento da causa, é o maior gargalo que existe dentro da arborização, né? Por onde a gente anda, a maioria das cidades, a gente só vê o quê? Crimes ambientais gravíssimos, mutilação, podas radicais, tá entendendo? É uma coisa incrível. Mas isso aí, muita gente faz, não é nem por má vontade, é porque realmente não conhece os procedimentos, o tanto que Sidney vai ensinar aí. Inclusive, a SBAL ela vai estar contribuindo dessa forma na formação das pessoas, principalmente nas prefeituras, nas companhias de energia, levando curso, levando capacitação. Inclusive, nós temos professor Norton aí, alguns professores da academia que podem até já ir pensando, né, um curso de manejo, tudo que for tiver relacionado, a gente vai trabalhar também, principalmente EAD, que é uma modalidade que mais cresceu no Brasil, mas é importante, e aí eu não abro mão, eu como gestor, de a gente levar o conhecimento para as pessoas, porque o maior pecado da arboricultura brasileira é justamente isso, a falta de conhecimento. E nós temos pessoas extraordinárias dentro da SBAL que podem contribuir para que a gente possa levar esse conhecimento e aí cobrar das pessoas quando estiverem fazendo errado, com toda segurança, certo? Quero parabenizar mais uma vez a Kathleen. Tu é uma pessoa extraordinária, pode ser a mestre de cerimônia da SBAL, vou ver um contrato para você, né? O Sidney também, que dá uma grande contribuição, e quando fala em manejo, em segurança, é o cara, tá entendendo? É o cara. Não conheço muito, assim, o nosso amigo de Canaã, né? O homem da Terra Prometida, mas eu tenho certeza que tem um potencial também extraordinário.
E Pedro Mendes não posso nem comentar, porque o homem é fora de série, é incrível. Então, desejo a vocês um bom evento, que vocês aprendam muito, que ensinem muito, e que a SBAL está à disposição para incentivar e apoiar esses eventos, porque eu tenho certeza que com esse aprendizado dessa pandemia aí, a gente vai trabalhar muito com essas ferramentas de informação, tá entendendo? Levar conhecimento, EAD, né? Claro, o curso presencial ele é primordial, agora também a gente pode trabalhar de forma remota, e vamos já fazer, inclusive, isso é um trabalho que não vai ser feito de qualquer jeito, vai ser feito, criado uma grade curricular, inclusive a gente já está trabalhando para ver o credenciamento da SBAL junto ao MEC, quando for necessário que tiver que tenha certificar um diploma, um certificado, para que a pessoa possa, quando fazer uma capacitação, levar lá para o seu trabalho e ter um retorno financeiro na sua carreira profissional. Eu acho que isso aí é primordial. A gente já tem uma pessoa que está trabalhando nessa parte jurídica aí, para dar as coordenadas, que a gente conhece bastante de árvores, mas na parte jurídica a gente pode até pecar um pouco. E desejo a todos vocês que sejam felizes, que se cuidem e que Deus abençoe a todos. E desde já vou ter que me retirar, que eu vou participar de outra reunião para a gente ver se consegue fechar ainda hoje esse site. Obrigado também pela oportunidade e que realizem um excelente evento. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Arnaldo. Então, de imediato, nós passamos a coordenação agora do evento para o Pedro Mendes, que fará uma preleção sobre os nossos objetivos e fará a apresentação dos nossos convidados e a mediação dessa noite. Obrigado, Kétia. Obrigado, Arnaldo. Grande abraço. E, principalmente, muito obrigado a essas mais de 30 pessoas que nos seguiram. É uma enorme satisfação receber todos esses profissionais aqui no nosso encontro. E o melhor de tudo isso eu estou com a lista de presenças aberta aqui na minha tela. Eu não conheço quase ninguém. Isso é sinal de que nós estamos conseguindo renovar a SBAL. Nós estamos conseguindo atrair pessoas novas para a sociedade, e isso é sinal de que mais e mais pessoas estão reconhecendo a arboricultura como um campo de trabalho prazeroso e satisfatório. Estou vendo aqui, Bruno Mena, não conheço, Camila Melani, não conheço, a Débora Alvarez, eu conheço, ela é arborista por indução, Elisete Pacheco, Evelyn Floresta, enfim, é uma lista enorme de pessoas a quem eu fico muito agradecido, muito, é uma satisfação recebê-los aqui, espero que esse encontro de hoje consiga transmitir conhecimentos que lhes permitam exercer com maior capacidade, com maior competência a profissão que vocês escolheram. Eu só gostaria de reiterar o pedido da Kathleen para quem não estiver apresentando, manter suas câmeras desligadas. Bom, eu sou Pedro Mendes Castro, eu sou engenheiro agrônomo e associado da SBAL desde o século passado. Eu, durante 32 anos, trabalhei numa concessionária de energia elétrica. Aliás, eu sinto falta das concessionárias no dia a dia da SBAL. O setor elétrico é responsável por boa parte do manejo arbóreo no país inteiro e nós precisamos de nos envolver mais com esses segmentos de mercado a fim de promover a melhoria da qualidade no trato das árvores. Mas, enfim, eu sou engenheiro agrônomo e desde 1987 eu trabalhei com gestão ambiental na CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, e essa gestão ambiental contemplava também a arborização urbana. E, como engenheiro agrônomo, eu saí da faculdade de agronomia
sabendo nada de cultivo de árvores, principalmente em ambientes urbanos. E me vi obrigado a buscar fontes de conhecimento para poder atender às demandas da empresa e, principalmente, atender às demandas das comunidades onde a empresa atua. E qual a melhor fonte do Brasil? É a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Então, eu, se não me engano, filiei em 2004, 2005, provavelmente 2005, logo após o Congresso Brasileiro de Botânica em Ribeirão Preto. E comecei a me envolver cada vez mais com a SBAL, até que em 2005, por obra e graça de dois grandes mestres tutores dessa sociedade, o Flávio Barcelos de Oliveira e o Osmar Carvalho, eles sugeriram que eu me candidatasse a presidente da SBAL. O que eu fiz, fomos eleitos em 2005, uma chapa que tinha eu, o Jeremy Chance, que na época morava no Brasil, Ednilson dos Santos, Bitiá, Marina Portugal, enfim, uma mescla de profissionais de administração municipal, de concessionária de energia elétrica, que era eu, e do setor comercial, que era o Jeremy, muito atuante nisso aí. Como membro da SBAL, eu comecei também, como presidente da SBAL, ou presidente do capítulo Brasil da ISA, eu comecei a interagir mais com a Sociedade Internacional de Arboricultura. Para quem não conhece, a ISA é a International Society of Arboriculture, essa organização aqui, ela existe há 96 anos, ela foi fundada em 1924, vai completar 100 anos daqui a pouco, e ela tem por missão, através da pesquisa, tecnologia e educação, promover a prática profissional da arboricultura e fomentar o reconhecimento mundial da importância das árvores. Então, o que a ISA faz? Ela trabalha para capacitar, contribuir para que os seus associados fiquem cada vez mais aptos e capacitados para prestar o serviço que a comunidade espera deles. Enfim, como representante do Capítulo Brasil, eu comecei a me envolver mais com a ISA, traduzir o banco de perguntas para o exame de certificação profissional de arboristas da ISA. Com isso, eu comecei a me envolver mais nos comitês e alguém achou por bem me indicar para concorrer ao Conselho de Administração. Eu concorri, fui eleito para o Conselho em 2013 e até que alguém dentro do Conselho achou que eu tinha perfil para ser o presidente da organização. Não sei de onde tiraram essa maluquice, não, mas tiraram e eu acabei exercendo a presidência do Conselho de Administração entre os anos de 2018 e 2019. Mas é basicamente a carreira e acho que esse é o motivo principal de eu ter sido convidado aqui hoje para moderar essa reunião. Bom, mas quem vai fazer essa reunião acontecer, ou quem vai dar as contribuições para nós, são o Sidney Brasil e o Rodrigo Canaã. Eles vão apresentar a percepção deles da arboricultura, do manejo de árvores urbanas, e depois da apresentação deles, ou durante a apresentação deles, é possível de apresentar perguntas. Vai haver uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser apresentadas por escrito. A Kathleen vai acompanhar isso lá da mesa de operações dela. E nós vamos depois filtrar, aglutinar essas perguntas e, se possível, vamos responder a todas. Bom, para quem não conhece, nós vamos fazer as apresentações em ordem alfabética. O Rodrigo Canaã, ele mandou um microcurrículo dele, porque ele se formou em biologia pela Universidade Federal de Santa Maria em 1990, ou seja, tem só 30 anos de formado, coitado. Ele é um calouro na atividade, ele é especializado em gestão e educação ambiental, professor de ciências e biologia por 30 anos
e atualmente é o responsável pela arborização urbana da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bagé, no Rio Grande do Sul. Tem 5 anos que ele desempenha esse papel. Muito obrigado pela presença, Rodrigo. E o Sidney Brasil, o Sidney, eu tenho mais intimidade com ele desde que ele vivia escalando coqueiro, usando peconha lá nas praias de Vitória, no Espírito Santo, né, Sidney? O Sidney é engenheiro florestal pela Universidade Estadual do Amazonas, especialista em engenharia de segurança no trabalho, instrutor em manejo de árvores urbanas, presidente do Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores e também membro da SBAL. E, além disso, o Sidney, ele tem um papel muito importante na SBAL, que é de ter promovido, ter iniciado e ter promovido os campeonatos brasileiros de escalada em árvore. Eu acho que ele vai abordar esse tema. E eu passo a palavra para o Rodrigo. Por gentileza, Rodrigo, apresente para nós o seu trabalho. Muito obrigado a todos pela presença. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Vou apresentar, então, aqui como é que eu fui parar na arborização urbana de Bagé e o que é que a gente consegue fazer em Bagé. Eu fui para a Secretaria do Meio Ambiente para trabalhar, na verdade, inicialmente com educação ambiental. Mas aqui estão o Norton, a Tanira, a Catherine, que vocês conhecem, e o Norton diz que a gente tem afinidades eletivas com as pessoas, né? E eu sempre gosto de contar essa história, porque foi o que fez eu parar lá, foi o conflito, né? Nós tínhamos um conflito na cidade, a sociedade civil reclamava muito do que o poder público, aliás, fazia ou deixava de fazer quanto a manejo de arborização, e ninguém mais na secretaria queria dialogar com esse grupo. Então, o secretário, na ocasião, me pediu para acompanhá-lo em uma reunião, e eu fui, e conversei com eles e disse que a gente ia fazer algumas coisas, mas eu não sabia a estrutura da secretaria. A estrutura da secretaria era muito pequena, um dos podadores tinha tido um problema de saúde, o outro, em seguida, ficou com o pai doente. Eu e um auxiliar daqueles presos que trabalham durante o dia para me ajudar a trabalhar. E foi assim que nós começamos, né? Começamos em um conflito forte da sociedade civil com o poder público. Nós tínhamos 2 termos de ajuste de conduta para cumprir por conta de ações que foram feitas pela prefeitura sem a autorização de uma comissão que existe na legislação aqui em Bagé. Então, era uma situação bem ruim, era de desistir. Mas, diante disso, assim, a cidade tinha participado com um outro técnico lá na cidade do Bagatini, em Nova Prata, com o professor Zeno, né? E a cidade se fez presente ao Fórum Gaúcho de Arborização. E aí nós fomos a Ijuí, né? E depois o Norton, a Tanira e a Kathleen foram a Charqueadas. E sediamos um fórum gaúcho depois aqui. Então, a cidade foi construindo uma caminhada de melhorias, né, nesse trato, né, com as árvores. Tinha um inventário arbóreo que a parte do poder público era pendente de conclusão. A gente pegou e concluiu essa parte que estava pendente do poder público, para somar a parte que as universidades e as outras instituições estavam realizando. E em Juí, eu tomei conhecimento da existência da SBAL, né? E aí a primeira atitude foi entrar lá no site, se associar e tal, procurar conhecer, né? E as técnicas de poda, né? Eu já tinha tido contato com os ensinamentos do Lutzenberg, então a gente sabia daquelas técnicas, daquelas questões, não foi a estudar e aprofundar mais os conhecimentos, coibir a poda drástica, né? Mas é uma estrutura bastante enxuta, bastante pequena. Então, hoje em dia, tudo que vocês veem ser postado aí, né, no grupo ali do WhatsApp, Árvores Humanas, né, a gente faz com 2 podadores, né, um operador para as pessoas que estiveram aqui em Bagé, o Flávio Barcelos, o Flávio Teles, que já vieram aqui. A gente tem 2 podadores, um que opera no cesto do caminhão, que é um caminhão com alcance de
daqueles caminhões de iluminação pública que foi cedido para nós, e um outro que opera com motopoda do chão. Tem um jardineiro que opera com serrotes, não opera máquinas maiores, tá? E eu, eventualmente, também trabalho em operação. Uma das grandes dificuldades que a gente tem, por exemplo, numa cidade pequena como Bagé, é ter uma equipe que é tão enxuta que tem apenas um técnico, né? Então, o único técnico responsável por arborização sou eu. Então, para fazer o diálogo com a sociedade civil, é eu que tenho que organizar. Nós temos que organizar todas as ações de manejo, e o que foi muito bom que a gente consegue perceber é que a cidade reconheceu que existe o serviço, né? A prefeitura aqui criou um programa durante um período da administração aí que chamava-se Meu Bairro Melhor, e tinha vários serviços prestados pela prefeitura. Um dos serviços que ia era o serviço de poda da Secretaria do Meio Ambiente, né? E a gente ia lá e ministrava, junto com a educação ambiental, fazia campanhas educacionais também, né? Então, conseguimos difundir a existência da poda correta, tá? O Arnaldo falou ali que, às vezes, as pessoas não fazem a poda correta por não saber. Eu gostaria muito de crer nisso, mas, muitas vezes, elas não gostam da poda correta, elas gostam daquela poda radical. Para elas, poda é aquela poda radical. A gente tem muitos bairros aqui de Bagé que já foram orientados, tiveram educação ambiental, receberam o serviço de poda, nossa visita lá. Eu acompanho a maioria dos serviços, dialogo com a comunidade, e as pessoas, muitas vezes, acabam retornando a fazer a poda drástica, né? Isso é uma questão que a gente tem que fundamentar para ver o que se consegue. O que essa equipe de poda faz com essa quantidade de pessoas e com os equipamentos que a gente dispõe? A gente tem dificuldade de manutenção aqui, é um processo que eu não sei se para outros membros que atuem no poder público é comum, mas a gente tem dificuldade. Então, a gente tem um plantio médio nesses anos de 600 mudas. Tá? Uma das coisas que a gente fez, nós chegamos naquele padrão de muda excelente, mas a gente deixou de ter as mudinhas que era comum, de 1,20, 1,40, passamos a exigir 1,70. Foi uma briga muito grande, porque os comerciantes da cidade acharam que a gente estava exigindo demais, as pessoas que produziam muda na cidade acham que a gente está errado, porque elas não conseguem produzir esse tipo de muda, elas estão muito aquém disso, então elas acham que elas estão perdendo comércio, então esse é um ponto de conflito, né? E essas mudas, elas têm, dependendo do bairro, nós teve um projeto, para vocês terem uma ideia da violência da comunidade com as árvores aqui, teve um projeto numa avenida que se tentou instalar frutíferas, que era um desejo da administração, e as frutíferas, 110 mudas de laranjeira e bergamoteira foram todinhas vandalizadas ou roubadas. Não restou nenhuma. Tá? Em algumas avenidas, para a gente ter 200 mudas instaladas, a gente já plantou 800. Tá? Então, é um local bastante, assim, uma convivência difícil. A gente tem muito animal solto em bairros que vandalizam mudas, que comem mudas, então é bastante complexo nesse sentido. Tá? Se faz uma interface muito grande com o licenciamento ambiental, com a educação ambiental, se conseguiu estabelecer essa cultura com a Secretaria de Planejamento. Eles passaram a entender que as ações de pavimentação, que as obras que a prefeitura faz, têm que prever espaço para arborização e que têm que prever que as árvores existentes têm que ser preservadas ou manejadas, transferidas. A gente conseguiu já fazer algumas transferências nesse período, então é uma mudança de paradigma que na cidade que eu considero um avanço bom, né? E se conseguiu, os infratores aqui, eles são notificados e se usa a questão da lei dos crimes ambientais como medida atenuante. E o dano sempre é grave para mim na árvore. A maioria das podas aqui são podas drásticas. Pelas fotos que eu posto, vocês podem ver que são sempre agressões muito fortes nas árvores, né? Mas tem o beneplácito de considerar a primeira infração do indivíduo que ele possa frequentar uma formação, né, para ele entender de por que ele não deve realizar a poda drástica, né? E a gente faz isso junto com o setor de
educação ambiental, que é uma bióloga que atua também. Tá? Então, a gente ministra essa formação e uma parte teórica e uma visita a uma praça, uma área pública, para que eles possam ver árvores que foram bem manejadas e mal manejadas e comparar a situação de vida, o estado fitossanitário de cada uma dessas árvores. Tá? Então, isso é feito. A outra coisa que a gente teve como iniciativa aqui é para ter mão de obra, para ter serviço, porque a gente não tem empresas privadas que prestem o serviço de poda dentro das normas da ABNT, a gente fez mini cursos, né, para pessoas que queiram trabalhar com poda. Tá? Isso surtiu algum efeito, tem alguns podadores querendo trabalhar, mas alguns relatam o seguinte, para vocês verem o que ocorre com a comunidade. A pessoa pega o contato do podador lá na secretaria, chama ele, e aí, na hora que ele vai prestar o serviço, quando ele chega lá na frente da residência, a pessoa pede para ele, ele faz os primeiros cortes, e aí a pessoa diz, não, isso não é poda, eu quero uma poda gaúcha, uma poda, né? O que é poda para mim? É zerar as folhas da árvore e deixar ela pelada, né? Então, tem um conflito entre a formação que a gente passa e o que a comunidade entende como poda. Tá? O que o grupo conseguiu trabalhar? A gente tem uma crescente de prestação de serviço, tá? Isso que os números que eu vou dar para vocês de podas, assim, a gente fez em 2017 2.000 podas, isso inclui todo tipo de poda, poda de formação, poda de limpeza, poda de adequação, alguma supressão. Passamos para 3.287 em 2018 e 3.900 em 2019. Nós íamos indo muito bem antes da pandemia, mas aí na pandemia nós tiramos aqui, a secretaria ficou quase 30 dias parada. Tá? E depois nós voltamos a atuar com restrição, nós não conseguimos sair os 4 operadores juntos no carro, então a gente começou a sair em duplas ou em trios, em dia sim, dia não, e isso diminuiu muito a nossa efetividade, nós estamos com aproximadamente 1.600 podas. São aquelas podas que eu posto lá para vocês e tal. Então, isso é o que é feito. Tudo que é feito aqui na prefeitura de plantio, para vocês terem uma ideia, é feito de termo de compensação ambiental. São os empreendimentos imobiliários, basicamente, que são transformados em compensações, e essas compensações são revertidas para arborização. Tá? A gente tenta fazer com que haja permanência de árvores adultas, né, entendendo que elas prestam um serviço que já está estabelecido, e que é difícil de substituir uma árvore adulta, mas às vezes a gente tem muita dificuldade de convencer as pessoas disso, né, nos empreendimentos. Tem alguns empreendedores que aceitam com facilidade, que têm técnicos, biólogos, engenheiros florestais nas suas equipes e que tentam fazer os transplantes com facilidade, mas outros não, são bastante resistentes. Né? A gente, nessa crescente de melhorias, a gente lutou durante muito tempo para ter o tal caminhão, esse aí, porque a gente não tem técnica de escalada, né, Sidney? Então a gente não sabe fazer isso aí. Então a gente trabalha muito com caminhão com cesto, e aí teria que locar caminhões com um custo maior. Já tentamos trazer arborista aqui, a equipe do André, do Anderson, já estiveram aqui visitando, já se tentou contratar serviço para algumas áreas de risco que nós não temos como acessar com caminhão, e não conseguimos efetivar. Então, a cidade tem uma demanda reprimida de poda, ela ficou muito tempo sem manejo arbóreo adequado, tinha muito foco em plantar e produzir muda, tá? E não tinha foco em manejo. Isso nos gerou perda de árvores adultas, né? Em praças, em avenidas da cidade. Então, a gente ficou bastante prejudicado nisso. E uma questão que, para nós aqui, é muito sensível é assim, as árvores que a gente perde na calçada, na região central da cidade, né, é muito difícil de repor, porque as pessoas não aceitam. Né? Então, as supressões, para que vocês entendam, a gente tem na legislação a Comissão de Arborização Urbana, né, que aqui a Kathleen, a Tanira, o Norton fazem parte.
Então, quando essa supressão é autorizada, normalmente ela é autorizada com um pedido de substituição por uma outra espécie, por uma espécie mais adequada ao espaço que existe e tal, e a gente tem dificuldade de conseguir efetivar isso, né? Muitas vezes a gente tem que fazer com que o termo de compensação ambiental vire uma notificação para a pessoa que assinou aquele termo, para que ela veja que ela vai ser multada e aí, então, ela cumpre o que foi estabelecido. Muitas vezes as pessoas matam as árvores, né? A gente tem muito arboricídio aqui, tem até esse termo, ele foi usado lá na década de 70, nós tivemos um prefeito que trocou todas as árvores do centro da cidade de uma vez só e derrubou todas as árvores que existiam e plantou todas, plantou somente extremosas, né? Então, e não deu certo, porque a gente não tem quase extremosas no centro da cidade, então, essa é a situação de Bagé, né? Então, para vocês terem a noção assim, de como a gente notifica, tá, nessa época, qualquer circulada que a gente dê em qualquer bairro da cidade, a gente encontra com facilidade 20, 30 endereços para notificar. Tá? Nós já chegamos a notificar aqui em Bagé secretários municipais que no começo da administração entenderam que eles poderiam interferir no manejo arbóreo e podaram árvores por conta e podaram a moda gaúcha, como eu digo, moda forte. Assim, tá? Então, isso é o que a gente faz, a gente esteve presente nas obras que o governo fez, né? E nós conseguimos efetivar que a gente fosse ouvido, consultado, e conseguimos fazer com que muitas árvores fossem preservadas e que ficasse espaço, né, para a implantação da arborização em projetos de pavimentação, que a gente efetivou em alguns bairros já e está efetivando em outros. Tá? É mais ou menos isso que Bagé faz, né? Não tem muito o que falar, mas a gente faz tudo isso. Na questão assim de ser o único técnico, o muito ruim é assim, ó, que a gente tem que a Kathleen, eu mandei uma foto, a primeira foto para a Kathleen, uma foto de gravata, a Kathleen disse assim, isso daí não é tu, e não é mesmo, porque vocês dificilmente vão me ver assim, eu não consigo ser um técnico arrumadinho, assim, eu tô sempre no trecho, como eu digo, né, e eu sou um operador, um podador, né, e nas outras horas, né, a gente faz projetos, tem propostas para determinados trechos da cidade, apresenta esses projetos lá na Comissão de Arborização. Aqui a gente tem um Conselho de Patrimônio Histórico, tem algumas regiões que as árvores estão incluídas nessa região e têm que ser manejadas com cuidado, então elas são consideradas patrimônio, então a gente tem que levar isso tudo adiante, não tem que ser um trabalho que é o trabalho técnico e o trabalho operacional, a gente leva tudo junto, tá? E a coleta de poda aqui, ó, ela é feita com um caminhão baú comum, um caminhão caçamba comum, e a poda é toda tirada lá para dentro, e a gente leva e coloca no horto, tá? É o que é feito aqui. Então, a gente não tem caminhão triturador que efetivaria o serviço e daria para produzir adubo, etc. e tal. Todas essas coisas são pendentes, né, para a gente fazer. Tem alguns avanços, né, mas são poucos. O que eu considero melhor é a gente ter montado uma estrutura mínima, né, e ter um setor hoje em dia que as pessoas têm a que se referir, tanto a sociedade civil organizada, as entidades ambientalistas, ou quem quer um serviço, né? E a gente consegue trabalhar afinado com os outros setores da Secretaria. Essa é a minha contribuição inicial para vocês. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu, muito interessante a conversa. Tem dois pontos aqui que eu gostaria de comentar rapidamente da sua apresentação. Equipe enxuta. Uma equipe pode até ser insuficiente para atender toda a demanda. E, ao mesmo tempo, você disse que receberam um caminhão de manutenção da iluminação pública.
Eu acho que seria uma ideia interessante ou começarmos a pensar na possibilidade de copiar o modelo adotado em muitas regiões do país para a manutenção de iluminação pública. A iluminação era a atribuição das concessionárias de energia elétrica até 2015. E, a partir desse ano, as prefeituras se viram obrigadas a assumir a responsabilidade pela implantação e manutenção da iluminação pública. Em Minas Gerais, nós conseguimos fazer muito consórcio de prefeitura que contratam conjuntamente o serviço de manutenção de iluminação pública. Quem sabe nós não podemos pensar num modelo semelhante a esse para a manutenção de arborização urbana e de florestas urbanas. Pode ser. Outra coisa eu, às vezes, vejo com alguma restrição prefeituras produzindo muda para a arborização urbana. A atribuição da prefeitura não é essa. Esse é um serviço que pode ser prestado por quem de direito, por profissionais da cadeia de negócio. É impressão minha, tá, moçada? E outra coisa, você é o único técnico da arboricultura na prefeitura de Bagé. Deve ser muito triste você não ter com quem conversar, não ter um colega do lado da mesa para você poder discutir e trocar ideia. Não deve ser... Não tem outro louco que goste de árvore como eu na secretaria. Essa é uma questão assim, a gente força muito tudo para andar, entendeu? As notificações, por exemplo, a gente forçou muito, né? Instituiu um processo. Eu tinha um colega ecólogo, a gente instituiu uma tabela, né? E começou a forçar que as notificações fossem levadas adiante. No começo acharam que assim, vai ter uma reação muito grande da sociedade civil. Sim, vai ter, mas a gente vai ter que começar, não é? Se a gente não começar, nunca vai ser feito, né? Nunca vai chegar, né? É isso aí. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho. Sidney Brasil, por favor, o palco é seu. Oi, boa noite a todos e a todas. Bem, eu iniciei basicamente dentro de uma prefeitura, né, estagiando dentro de um setor de licenciamento ambiental, né, e, consequentemente, esse setor de licenciamento autorizava o corte de poda de árvore na cidade, né, no Amazonas, em Manaus, né. E eu iniciei minha vida dentro da arboricultura, dentro de uma prefeitura no estágio, né, participando junto com o meu chefe do setor, que na época era uma palestra sobre técnica de poda, eu o acompanhei. E desde então eu não parei mais aí, né? Queria seguir, foi a área que eu me identifiquei e foi a área que eu até hoje sigo, né? Depois disso, para minha formação, né, eu fiz o meu trabalho de monografia, meu TCC, foi de técnicas de podas em árvores urbanas. E, enfim, né, e continuei assim na prefeitura, né, como técnico, né, que eu assumi depois um cargo dentro da prefeitura de Manaus, no setor de corte e poda de árvores, chamado, né, eu cuidava do plantio e da emissão de autorização de corte e poda de árvores. E, enfim, depois entrei na SBAL, conheci a SBAL, né, na verdade, conheci Pedro Mendes, conheci a equipe do Pedro na época, em Maringá, né, e na prefeitura, lembrando que eu trabalhava com o Heitor Liberato era meu chefe, ex-presidente da SBAL, né. E, enfim, essa foi minha experiência dentro da prefeitura, né, um bom tempo, dentro do setor de arborização, né, e, enfim, desde então eu não parei mais. Lógico que eu saí da prefeitura, o nosso prefeito na época perdeu a reeleição, e aí então eu fui para o setor privado, né? E dentro do setor privado já estou, né, há alguns anos aí. E decidi partir para essa área do setor privado, né, que eu me identificava muito também dentro de uma prefeitura, né, Rodrigo? Eu sei o quanto é difícil trabalhar dentro de uma prefeitura, né, eu sei de todas as dificuldades, né, ou pelo menos uma boa parte da dificuldade que uma prefeitura tem, um setor de arborização tem, um setor que a dificuldade que é emitir autorização,
né, ter que ter pedido de vereador, pedido dos políticos para autorizar isso, autorizar corte de árvores assim, e a gente como técnico, né, ter que negar isso, depois vem um novo pedido, né, pedindo para a gente autorizar o corte, e a gente negando, e a gente não é muito bem recebido por causa disso. Então, eu sei de todas as dificuldades, e adquirir equipamento, né, um equipamento para ajudar no plantio, fardamento para a equipe de poda, ferramenta para as equipes. Então, por causa disso tudo, né, dessa dificuldade toda que aí lógico, eu saí, né, e segui minha vida empresarial, vamos dizer assim, né, minha vida dentro do comércio ali de serviços, né, oferecendo serviços de cuidados com árvores. Bem, e dentro da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, né, que eu tive um grande contato desde quando eu assumi dentro da prefeitura, né, eu e o Heitor conhecemos a SBAL, e logo de início a gente resolveu levar o Congresso Brasileiro de Arborização para Manaus. E assim nós fizemos, né, um congresso lá. E foi muito difícil para a gente fazer isso, né? Foi um ano bastante tumultuado, mas nós conseguimos fazer, né? Fizemos o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana e fizemos também o primeiro campeonato de escalada em árvores. Tá? Eu lembro que nessa conversa que nós tivemos, Pedro Mendes e eu, o Heitor e eu, sobre levar o Congresso para Manaus, a gente também, né, viu que havia possibilidade de a gente levar também o Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores para Manaus. E daí, né, por causa de algumas demonstrações de subida com peconha, como o Pedro falou, eu recebi um convite, né, de uma empresa de 2 instrutores americanos. Infelizmente, nós perdemos, um grande arborista com vários anos de experiência, aí, Bruce Smith, e o Odd Sisk, né, que fazem parte de uma empresa americana, North America Training Solutions, que é uma empresa especializada em capacitação de arboristas, né. Então, assim, eu fui para os Estados Unidos, fui fazer minhas capacitações em manejo, escalada, e participar de uma competição de escalada em árvores também, justamente para trazer o campeonato para o Brasil. E assim a gente fez, em 2008, o primeiro campeonato brasileiro de escalada em árvores. Né? Quem me conhece sabe o quanto eu cito, né, o campeonato, porque nós sabemos a importância que é o Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores para os profissionais que cuidam de árvores, né? Porque é uma ferramenta que auxilia o arborista a trabalhar numa árvore de forma mais segura. Tá? Para fazer isso, né, e para fazer o campeonato também, eu comecei a dar treinamento, né, a capacitar o pessoal para competir no campeonato brasileiro. Eu fui várias vezes, né, ia antes, passava uma semana treinando o pessoal, capacitando o pessoal para competir dentro de prefeituras, né, a maioria faziam parte de prefeituras, e para mim também era uma dificuldade muito grande, né? Já conhecendo a questão de prefeituras, uma vez até um relato também assim, uma coisa bem, porque eu ministrando um curso para uma equipe lá de Uberlândia, né? Nós terminamos o curso, né, que é voltado para a preparação para os competidores, né, mas já ajuda na questão da segurança, né, poder fazer o manejo nas árvores de forma mais segura. Né. Um rapaz funcionário da prefeitura na época, ele me chegou, né, me abraçou e simplesmente ele falou assim: professor, é muito bom, né? Eu adorei, todos nós adoramos isso aqui. É muito seguro usar essas ferramentas, né? Usar essas cordas, os cintos, as técnicas. É maravilhoso, professor. Mas, infelizmente, amanhã nós vamos continuar subindo nas árvores na unha, como é que eles falavam, né? Como eles diziam assim para mim, né?
a gente vai continuar subindo na unha, né? Porque a prefeitura não vai comprar esse equipamento para a gente, não vai comprar essas cordas, não vai comprar cinto, nem um cinto desse mais simples, não vai comprar e a gente vai continuar subindo. Então, é muito difícil, né? Ensinar isso, né? Ensinar. É muito difícil oferecer serviços, né? Eu ofereço serviços de cuidados com árvores, né? Há vários anos, né? E eu sei o quanto é difícil trabalhar dentro de uma prefeitura, né? Oferecer serviço de cuidados com árvores. A gente se depara com várias situações muito complicadas, né? Como a gente estava falando, vocês comentaram agora há pouco, né? O Arnaldo comentou, o Rodrigo, as pessoas não sabem o que é uma poda e pedem, às vezes, né, para um serviço, por exemplo. A pessoa me chama, né? Eu quero podar minha árvore, ela está muito alta, não sei o quê. Ah, legal. Aí nós falamos, ó, eu vou fazer uma poda de rebaixamento de altura, né? E a poda de rebaixamento de altura é uma seleção de galhos ali na parte da copa superior, algumas laterais, que a gente faz uma redução nessa copa da árvore, né? Então, a gente termina o serviço, né? Quando chega no chão e o cara fala assim para a gente, assim, ó, mas não era essa poda que eu queria, né? Eu queria aquela poda assim, que eles dizem, né? Aquela que é o de estopo, porque para eles essa é a poda, tá? Infelizmente, eu já fiz serviços no norte do Brasil, no sul do Brasil, na região sudeste, já fiz fora do Brasil, já fiz poda no Uruguai, na Argentina, na África, nos Estados Unidos, já fiz, né? Enfim, muita coisa que eu vejo por aí afora, no sul ou norte, né? Uma parte é cultura, né? A Denise de Serafina Correia, eu acho que ela está aí participando com a gente, ela disse assim uma vez para mim, assim, Sidney, aqui é complicado, né, a Denise Tedesco, né, e ela fala assim, quando chega na época aqui do inverno, o pessoal liga para a gente, eu quero fazer uma poda. Mas por quê? O que aconteceu com o suave? Não, porque tem que podar, chegou a época da poda. E essa época da poda é o destopo, né? Infelizmente é isso. No norte, acontece muito disso também. Na época da prefeitura, né, nós tivemos um problema uma vez, o Heitor, se estiver para ele lembra disso, que a Secretaria do Estado solicitava 2 vezes por ano a poda de uma praça, né, a poda das árvores de uma praça em Manaus, né, que fica ali em frente ao Teatro Amazonas. E nós, né, começando ali dentro das BAU, aprendendo muito, né, eu fiz um curso com o professor Rudy, né, que acho que muita gente conhece o professor Rudy, e aprendi muita coisa com ele, né? A gente trouxe isso para Manaus, querendo, não, a poda somente quando necessário, vamos fazer isso, vamos implantar isso, né? Começamos a implantar. E nós recebemos um pedido, que era simplesmente aquela poda de estopo, né? E aí eu neguei, lógico. Né? E aí nós tivemos um problema, não, mas isso aqui é cultural, você vai estar mexendo na história de Manaus aqui, porque 2 vezes por ano essas árvores são podadas, recebem essas podas, né, de estopo, né? E no sul acho que recebia também o nome de poda na régua, alguma coisa do tipo assim, né? Mais ou menos isso, assim, tinha que estar tudo certinho ali, tal. Então é isso, né? Alguns locais, né, questão de cultura, outros falta de conhecimento mesmo, né? Eu já presenciei isso, né, no Uruguai, presenciei isso em vários cantos, né? Então não é fácil, né? Não é fácil para a gente, mas também não é difícil, lógico, né? Trabalhar dentro de prefeitura, trabalhar oferecendo serviços, né? E enfim. Hoje nós temos a nossa norma de poda, né, da BNT, que ela pode ser seguida pelas empresas, pelas prefeituras, né? E hoje também nós temos a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que ajuda a divulgar a norma de poda, né? Nós temos vários colegas profissionais que trabalharam nessa norma de poda, que podem também divulgar, ajudar na divulgação dessa norma, né? Agora sim, eu
eu sempre me pergunto, né, qual é o nosso papel, né, dentro da sociedade brasileira de arborização urbana, né, de quem é a responsabilidade de divulgar tudo isso, de divulgar as melhores práticas, né, de qual é quem é a responsabilidade, por exemplo, de divulgar isso para a população, né? São as prefeituras, né? É a sociedade brasileira, somos todos nós, lógico, né? E eu acho que a gente deveria trabalhar mais nisso, assim, né? Nós temos um problema muito sério hoje que parece que se agravando cada vez mais, são as podas drásticas, né? E isso ocorre em todo o Brasil, tá? Esses dias eu fiz uma postagem no Face e por incrível que pareça, algumas pessoas acham que isso é normal, né? Que isso pode ser feito, né? A poda drástica pode ser feita, né? E é preocupante isso assim, né? Mas muita gente também acredita que é um crime, né? Isso não se faz. Mas nós vemos isso, todos os eventos que a gente vai, que a gente participa no Brasil, a gente vê esse tipo de coisa, né? Um evento no Nordeste que eu participei, né? A gente ministrei uma palestra lá, foi muito interessante porque em frente ao local do evento, fizeram umas podas drásticas, né? E aí a gente conversando ali, perguntando aquela coisa toda, os caras, é para deixar bonitinho na frente do evento, né? Né? E não, putz, para deixar bonitinho para o evento de arborização urbana, a gente acaba vendo esse tipo de coisa acontecer, né? Nós tivemos um exemplo uma vez, o Bagatini lembra bem disso, né? No evento que aconteceu lá em Nova Prata, a concessionária de energia elétrica fez umas podas achando que ia fazer isso também, né, ajudar ali, mas acabou levando uma multa, né, Bagatini sabe bem disso. E, enfim, né, eu acho assim, nós temos a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, nós temos vários colegas dentro de prefeituras trabalhando nisso, sabendo todas as dificuldades, né. Eu acho que as prefeituras deveriam trabalhar mais em conjunto com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Nós temos vários profissionais, vários bons profissionais dentro de prefeitura, fora da prefeitura, oferecendo serviços, fazendo trabalho de manejo que poderiam se unir cada vez mais e a gente oferecer um serviço, né? Oferecer um serviço, né? Quem oferece serviço e as prefeituras também poderem executar esse trabalho. Eu digo que não é fácil para mim, não é fácil para quem oferece serviço, né? Para alguns pode parecer, não, vocês estão aí oferecendo serviço, ganhando dinheiro com isso, né? Para mim não é fácil, né? Receber um pedido de um serviço de poda, dizer assim, ela chega ali e diz, não, eu não quero isso, eu quero que tu faça isso, né? E eu negar um serviço desse, eu perco um cliente, né? E perco, já perdi vários clientes dessa forma. Né? Bom, eu não faço esse tipo de trabalho. A gente tem que parar um tempo para ter que explicar para o cliente, nós temos uma norma uma norma da BNT que fala de poda, que trabalha assim, assim, assado. Né? Mas o cliente não quer saber, ele quer essa poda porque, para ele acha que esse tipo de poda que é o correto, né? Para a árvore dele ficar mais bonita. Né? E o profissional, né, quem está fora disso, né, procurar aprender cada vez mais, que não se faz esse tipo de poda. Né? Nós temos questão de ética, profissionalismo, né, enfim, eu acho que tem muita coisa que a gente pode oferecer, pode melhorar, lógico, a sociedade pode oferecer para toda a sociedade e as prefeituras trabalharem em conjunto. Né? As concessionárias elétricas também estarem dentro da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana para melhorar cada vez mais. A gente vê incansáveis, né, eu estou cansado de ver aí várias cidades aqui no Rio, né, aqui Niterói, aqui reclamar, Rio reclamar de tudo isso, né, de todas essas podas que acontecem de forma desordenada, irregulares, né, enfim. Bom, pessoal, eu acho que, se deixar, eu vou falar aqui um bom tempão. Mas é isso, pessoal. Eu estou aqui, tá, o Rodrigo e eu aqui, a gente está à disposição estar à disposição de vocês aí. Muito obrigado, Ciro. Valeu, ótima apresentação.
Eu gostaria de pensar um ponto ou outro. Primeiro, o papel que a participação no evento da ISA nos Estados Unidos desempenhou na formação profissional do Sidney. Ele ir ao campeonato de escalada em árvore lá na Carolina do Norte permitiu a ele uma abertura de horizonte fantástico. Isso é muito legal. Você mencionou segurança no trabalho, o comentário dos colegas lá da Prefeitura de Uberlândia. Ninguém merece morrer ou se machucar no exercício da sua atividade profissional. Isso é inadmissível em qualquer profissão. Então, tem que parar com esse papo de que está podando árvore, pode subir na unha porque não tem problema. Não, tem problema sim. Tem problema. E a outra que eu vi também é comunicação. Você mesmo falou, você já viu o destopo em Montevidéu, é um horror. As podas de Montevidéu são horrorosas. Você já viu na África do Sul. Destopo acontece no mundo inteiro. É por falta de conhecimento de comunicação. Mas eu estou falando muito. Então, nós vamos começar com as perguntas. Já tem algumas aqui. Eu fui incumbido de elaborar 2 perguntas para cada um dos participantes. E eu estou vendo aqui que tem 2 questões que, de certa forma, convergem com uma das questões, das perguntas que eu fiz para cada apresentante. Uma delas vem da Camila Melani. Camila, eu vou fazer a sua pergunta para o Rodrigo, tá? Mas eu vou usar o texto que eu fiz. Mas ela também pergunta a coisa no mesmo sentido. Rodrigo, quais são as maiores dificuldades de se transmitir aos gestores públicos e à população conhecimento sobre a importância das árvores, suas contribuições para a qualidade de vida nas cidades e sua equivalência em importância a outros serviços públicos? Por favor, Rodrigo. Camila, se eu não te respondi, pode me xingar aqui no chat. Tá. A gente, eu acho que tem uma dificuldade de passar isso, porque durante muitos anos, né, o que era feito, a gente desfruta sempre da arborização que foi feita bem antes, né, para a gente, né, e os administradores têm dificuldade de compreender que isso é um serviço público que tem que ser prestado e que tem que abrir espaço para a iniciativa privada também, né, porque como o Sidney colocou ali, o setor público tem muita dificuldade de trabalhar, e ele tem muita dificuldade de trabalhar principalmente a árvore de grande porte, né? E eu lembro de uma palestra do Flávio que diz assim, como é que é? Caminhão placa branca não sai da garagem, né? É difícil de sair, ele custa sair, é uma dificuldade para conseguir. Então, a gente tem dificuldade em convencer de que isso é um serviço público, que é um serviço público que melhora a qualidade da vida das pessoas. Aqui a gente teve um episódio, assim, teve um conjunto habitacional e que veio a proposta da discussão do conjunto habitacional. A gente pautou a questão de que deveria haver arborização nesse conjunto habitacional. E o empreendedor disse assim, mas por que eu tenho que fazer arborização? Aí eu coloquei para ele o seguinte, as áreas mais valorizadas de qualquer cidade são quais? Né? São todas aquelas que têm uma arborização muito boa, muito bonita e bem cuidada. Normalmente é assim, né? Então, os melhores lugares de cidades grandes, eles são bem arborizados, eles têm áreas verdes, e áreas próximas a áreas verdes são bem valorizadas. Então, eu vou fazer um conjunto habitacional para a classe popular e eu não vou prever arborização. Aí, o que vai ocorrer? Vai ter uma arborização toda desordenada e um tratamento todo desigual. A gente não consegue passar isso. E também porque, quando a gente apresenta os custos da arborização ou do manejo, né, vai contratar um arborista. Aí os caras acham que o cara vai vir, vai subir na árvore por 500 pila, né? Bota ele ali e acham que é um louco qualquer que sobe na unha lá no troço, né? Aí a gente tem que explicar para eles assim, não, esse cidadão aqui, ele é biólogo, ele é engenheiro florestal, ele é engenheiro agrônomo, entendeu? Ele tem toda uma formação, ele vai usar equipamentos adequados, técnicas adequadas de corte, eu não vou nem precisar explicar para ele o que é que tem que ser feito, ele sabe o que é que tem que ser feito na árvore e tal. É completamente diferente, né? Mas a gente tem que caminhar nisso e insistir nisso, né? Para que a gente melhore a condição das árvores nas cidades. Tá? Mas eu acho que vai levar bastante tempo para a gente atingir esse ponto aí, né? Porque
a arborização ela não é vista como um serviço imprescindível, né? Ela entra lá naquelas ações assim, muito no dia da árvore a gente planta umas arvorezinhas, distribui umas árvores para a comunidade, na semana do meio ambiente também faz um pouco disso, e se a gente não lutar para mudar isso aí, né, fica nesse tipo. Então, aqui, por exemplo, em Bagé, a gente não faz mais doação de árvore a granel, assim, como se fazia. Por quê? Porque é o mesmo pensamento que a gente usou lá, que a gente usa para animais, né? Não se doa animal para quem não tem condições de manter. E tu doa uma árvore para uma pessoa que não tem condições de cuidar, que não sabe que aquilo ali que é um ser vivo, que ele precisa de manutenção, que ele precisa de cuidados, né? Que não pode ser colocado em qualquer lugar. Então, tu entrega numa sinaleira no dia da árvore uma muda para um cidadão e ele vai lá e planta num local totalmente equivocado, né? Então, esse tipo de campanha a gente não tem mais aqui. Tá? Não sei se respondi tudo. Beleza, Rodrigo, muito obrigado. Eu acho mesmo que nós precisamos de abandonar o termo plantar árvore e adotar o termo cultivar árvore. Por aí. Professora Flávia Bruno, eu vou adotar o mesmo procedimento com a pergunta que a senhora me fez e vou dirigir a minha pergunta para o Sidney e acho que vai responder a sua também. Ô Sidney, quais são os maiores desafios tecnológicos e de capacitação profissional para alcançarmos aqui no Brasil um nível de excelência que atenda aos requisitos de segurança no trabalho e às melhores práticas de manejo de árvores? Pedro, quando eu vim dos Estados Unidos, né, aquela coisa toda, para trazer o campeonato, né, eu trouxe muito equipamento dos Estados Unidos, né, então eu usava os meus equipamentos para dar os treinamentos e tudo mais. E acabava o treinamento e a gente dizia, os caras diziam, putz, onde que eu vou comprar esse cinto, onde é que eu vou comprar essa corda, né? Nós temos as cordas que a gente utiliza, são cordas, pelo menos eu e alguns colegas ainda, nós utilizamos equipamentos para árvores, né, cordas específicas para árvores. Então, a grande dificuldade, né, são os equipamentos, né, pelo menos algumas das dificuldades, são os equipamentos que ainda no Brasil não se tem, a gente não se tem corda específica para trabalhar em árvores, né. Nós tivemos algumas empresas que começaram a fazer, depois pararam, outras que já têm alguma coisa. Então, essa é uma grande dificuldade assim, para a gente, né? Capacitar o pessoal, né? Capacitar o pessoal e não ter equipamento, né? Para utilizar, um equipamento adequado para árvores, né? Dentro da questão de capacitação, Pedro, é um pouco complicado a gente. É difícil a prefeitura contratar, né, para capacitação, né? Eu vejo que algumas prefeituras têm interesse, né? Têm interesse de capacitar o pessoal, mas uma grande parte ainda não se liga muito nisso, né? Eu vejo grandes prefeituras na região sudeste, né, que eu já presenciei diversas situações de pessoal subindo de qualquer jeito, prefeituras, né, grandes, né, e aí a gente vai conversar com eles, mas isso não está inserido dentro do contrato, né, então o contrato é muito, né, eu não sei muito bem como são feitos esses contratos, mas a gente vê, conversando com o pessoal, que o contrato está muito limitado ao serviço, a fazer a poda, né, a quantidade de poda, ou é por produção, alguma coisa do tipo. Quando fala em capacitação, aumenta o gasto dele. E se vai aumentar o gasto depois, né, vai sair do bolso, não sei de quem deles lá da empresa. Bom, eu vejo alguma dificuldade nesse tipo, assim, por parte pública, né? E de legislação, nós, né, ainda não temos uma específica, mas nós temos uma legislação de segurança que exige o mínimo ali, né, questão de EPI, parte de trabalho em altura, tem como cobrar. Uma vez a Marina Portugal, aí em BH, ela perguntou, Sidney, como é que a gente pode fazer aqui para cobrar a questão da segurança para o pessoal que está fazendo as podas aqui? Assim, nós temos as legislações, nossas NRs, né?
incluir dentro do contrato, né, a exigência das capacitações do pessoal, né, a NR12, a NR35, a poda, né, um dos problemas para eles, né, para o contratado, é a rotatividade de pessoal, né. Então, é uma série de problemas aí que tem que ser trabalhado para tentar amenizar tudo isso. E temos mais pessoas capacitadas, trabalhando de forma adequada. Uma colocação que eu queria colocar em relação a anteriormente é que, como eu falei para vocês, eu fui de um setor de corte e poda de árvores dentro da prefeitura, né? E eu acho que isso tem vários setores de corte e poda de árvore no Brasil todo, né? Dentro das prefeituras. E eu acho que a gente tem que acabar com isso, né? Eu acho que deveria ser extinguido assim, esse setor de corte e poda de árvores e mudar para cuidados com árvores, né? É o que a gente só vê sempre, é corte e poda, corte e poda. Ou a prefeitura autoriza o corte ou autoriza a poda, né? Quando é que as prefeituras vão começar a oferecer serviços de cuidados com árvores, né? A gente vê várias prefeituras sim, preocupadas com a condição dessa árvore, né? De comprar um equipamento, né? Para fazer uma avaliação mais adequada, né? Mas são poucas ainda, né? São poucas prefeituras, tá, pessoal? Ok, Sidney, muito obrigado. A coisa é complexa e nós temos que batalhar muito ainda. E é bom ver essa turma toda nova entrando na SBAL, procurando se inteirar, porque eles vão herdar e vão dar sequência naquilo que nós começamos. Bom, vamos retomar aqui a ordem das perguntas. A primeira foi feita pelo Luiz Otávio Pedreira, dirigido ao Rodrigo. Rodrigo, sua equipe de manutenção de arborização urbana de Bagé é composta por um técnico, você, 2 trabalhadores em árvore, em cesto aéreo e um jardineiro. 4 pessoas. Vocês plantam, em média, 600 árvores por ano e podam e removem quantas? Eu acho que você, de certa forma, já respondeu isso aí, né? 1.600 por ano. Outra pergunta do LO. Quantas árvores vocês encontraram no inventário de Bagé? Eu vou dever para o Luiz Otávio essa resposta para vocês, porque eu não trouxe esse dado. Não sei se a Kathleen ou o Norton tem ele aí. A gente inventariou 10 praças, né? Foi feito, e mais um polígono central. A Kathleen está pondo ali 3.000, ó. 3.000 árvores. Tá? Então, e isso são só as 10 praças centrais e um retângulo central da cidade. Não estão os bairros, tá? E não estão praças afastadas. E uma coisa assim, que o setor aqui fez é assim, o Flávio sempre fala isso, Flávio Barcelos, né? A gente poda de janeiro a janeiro, né, Flávio? É assim que a gente faz, porque o problema da árvore não espera, a gente soluciona o problema, e árvore em conflito com caminhão, em conflito com luminária, com não sei o que, ela não fica aguardando, ela vai ser agredida, então antes que ela seja agredida, a gente tenta solucionar, tá? E a gente levou o serviço de poda para os bairros, a gente faz questão de ir nos bairros. O que a gente lastima, o que a gente lamenta é ver bairros que a gente visitou e fez toda a poda, e fez a educação ambiental, vandalizar as árvores depois. Tá? Ou pessoas que são... como as multas ambientais, eu acho que todos aqui têm consciência que multa ambiental dificilmente se efetiva o pagamento dela, né? Diz que é muito baixa a efetivação de pagamento de multa. Antigamente, a gente tinha um problema aqui em Bagé, que era o seguinte, dizia-se que o valor da multa era muito baixo. E por ele ser muito baixo, não valia a pena o setor de arrecadação da prefeitura levar adiante para cobrar. Tá? Acabava naquelas contas que não eram cobradas. E aí nós mudamos, né? A legislação mudou, a Lei Complementar 001 de 2019, que trata da arborização de Bagé, ela foi sancionada pelo prefeito em dezembro de 2019. Tá? Então, o que ocorre? Essa lei, ela instituiu multas que são maiores, elas são multas dependendo da gravidade pesadas. Como todo mundo faz poda radical, drástica, de deixar um cabide, a árvore, fica todo mundo enquadrado no grau mais grave que tem na legislação, né? E aí a multa é pesada. Vamos ver que resultado isso vai dar, mas ali no grupo eu já li ontem que tem uma cidade ali em São Paulo, se eu não me engano, né, tentando reduzir o valor da multa e a entrega de uma muda, né?
Então, tem essa questão. E é sempre delicado nesse sentido aí, né? Então, a gente tem que cuidar de muitas árvores, né? Assim, ó, ele tem uma citação ali para encaminhar ao Ministério Público. O Ministério Público foi o que já foram encaminhadas no passado várias questões ao Ministério Público, né? Acho que alguns casos cabe realmente, porque são pessoas que repetidamente fazem essa poda drástica, né? E eu acho que não tem outra solução, de repente, a não ser esta do Ministério Público. Muito obrigado, Rodrigo. A próxima questão é do embaixador das árvores, Anderson Fontes, de João Pessoa, na Paraíba. Anderson, eu vou encaminhar para o Rodrigo também, tá? Ele fez para o Rodrigo e Sidney, mas eu vou encaminhar para o Rodrigo. Rodrigo, como você entende a criação de uma plataforma nacional para servir de base aos municípios brasileiros na gestão de arborização urbana? Eu acredito que seria de grande valia, porque a gente tem questão de custos, né? E se isso fosse uma questão que os municípios tivessem acesso e pudessem dividir os custos, fosse rateado ou de alguma forma financiado, patrocinado, né? Isso amenizaria e melhoraria muito a qualidade. A gente tem muita dificuldade disso de gestão, né? Porque a gente acaba ficando muito em papel e não consegue usar sistemas online, e isso dificulta muito o trabalho, né? Outra coisa que a gente tem em Bagé, uma dificuldade, é assim, a gente tem rotatividade de estagiários. A gente conseguiu ter muitos estagiários, como o setor foi visualizado, a gente tem muita gente querendo estagiar. Só que o estagiário, ele é bom, né, mas ele acaba suprindo uma lacuna ali temporariamente, e aí depois, normalmente, quando ele está ficando bom, afiado, tu perde ele, porque eles têm um prazo exíguo, né, para ficar. E dentro do que o Sidney falou nas prefeituras, eu acho que uma questão que o poder público tem que pensar, eu acho que, não sei se é só em Bagé, mas eu acredito que seja recorrente, não há um diferencial de pagamento para as pessoas que são capacitadas a trabalhar com poda e que fazem um trabalho que é diferenciado, né? Se eu tenho um cidadão que ele opera num cesto de um caminhão e ele se coloca em risco ali, ele está próximo à rede elétrica, ele lida com motosserra, ele lida com serrote profissional, ele tem que usar EPI, ele tem que ter todo um conhecimento para cortar essa árvore, e ele ganha o mesmo valor que uns serviços gerais, não menosprezando, mas que não faz nada disso, que varre a rua, né? Então, eu não tenho uma diferença. Por que esse cara faz isso? Eu cheguei à conclusão que os que trabalham comigo é só porque gostam do que fazem, gostam da turma, gostam do ritmo que a gente estabeleceu, entendeu? Mas acho que isso é recorrente em outras prefeituras, né? E o que o Sidney colocou, da dificuldade da gente conseguir material, é grande. E não só conseguir, depois dar manutenção, né? A gente tem que dar manutenção, porque o que as pessoas não conseguem entender é que, assim, uma motopoda que trabalha todos os dias da semana, né, ela tem um desgaste muito mais acentuado do que um equipamento que trabalha eventualmente. Então, as pessoas comparam erroneamente, né, com um trabalho eventual. Não é, né? Uma máquina que tem um desgaste sério, né? Então, isso aqui precisa ser avaliado também. Ok, Rodrigo, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui da Morgana, não é uma pergunta, é um testamento, ela é enorme. Eu vou tentar sintetizar e vou passar para o Sidney, tá, Morgana? Espero que você não se importe. Eles têm na cidade, ela tem na cidade dela, uma área com uma grande quantidade de plátanos antigos, plátanos mais ou menos de 70 anos de idade e com grande infestação de erva de passarinho. Eles já tentaram a remoção manual dessas ervas de passarinho, mas é um trabalho difícil, não consegue retirar tudo, a erva volta. A erva de passarinho é uma praga mesmo, né? E diz ela que precisa realizar a remoção nos próximos dias, aproveitando a época seca, quando os plátanos estão sem folha, né? Qual a opinião sobre uma poda drástica removendo todos os galhos com infestação?
Para você, Sidney. Mas tem mais, tá? O que ela diz, outra pergunta dela. No entanto, por serem árvores de grande porte, a fim de não diminuir demasiadamente seu porte e beleza, pensamos em realizar as podas o mais distante do fuste possível. E a questão é que, dessa forma, não é possível de seguir completamente a boa técnica de corte, que é cortar junto à inserção ou bifurcação dos galhos. Então é isso. Ela quer saber o que você acha de uma poda drástica para a remoção de ervas de passarinho ou ao corte dos galhos fora da inserção para tirar só o galho de passarinho e reduzir a intensidade. Bom, a poda drástica nem pensar, né? Eu não recomendo de forma nenhuma, até porque consegue-se tirar, né, a erva de passarinho, é lógico. Dependendo da quantidade, né, vai dar um pouco mais de trabalho. E a gente sabe que algumas vezes não tem jeito, vai voltar. Vai depender muito de como é feito essa retirada da erva de passarinho, né? Uma fazer um rebaixamento da forma mais adequada e sempre dentro da inserção, né? Agora tu vai causar um dano nela, não vai resolver a situação tu não vai resolver a situação e tu vai causar um dano na árvore. Mas bom, erva de passarinho é sempre um problema, né? Mas tem condição de ser retirada sim. É lógico, algumas vezes não por completo. E dependendo da situação, né, então vale até a pena tirar um galho todo desse, mas dentro da inserção, né, próxima inserção do galho. Poda drástica nem pensar, não tem necessidade, ainda mais porque são árvores antigas, né? Assim, uma contribuição. Pode ser procurado os corações dessas ervas de passarinho, né? Que é aquele trecho onde ela começou e ela começou a esparramar, e tirar as ramificações com pelo menos 40 centímetros de distância. Ali tem um estudo da Universidade Federal de Santa Maria que atesta que isso funciona para a erva morrer, né? Vai ficar um volume de folhas igual, mas aí a erva vai morrer. Ok, muito obrigado, Rodrigo Sidney. Uma pergunta da equipe Jorge Paz, expert no cuidado de árvores. Sidney e Rodrigo, o que vocês acham de incluir um aplicativo para auxiliar na denúncia de podas ou corte de árvores fora do padrão e sem licença, já que a demanda de fiscalização não é suficiente ou eficaz? Rodrigo, ordem alfabética, por favor. Vamos lá. Eu acho que é outra contribuição muito, muito boa, né? Nos ajudaria muito, né? E facilitaria o trabalho para a gente poder colocar a fiscalização em funcionamento, né? Nós aqui, por exemplo, quem provoca a fiscalização sou eu. Então, como eu ando na rua, eu ando fazendo as vistorias e ando comandando serviços de poda, então eu passo, vejo as podas drásticas, anoto os endereços e passo para eles, fotografo e passo os endereços para eles, né? Mas um aplicativo facilitaria para que a sociedade civil, as pessoas que queiram adotar árvores, que queiram ajudar a cuidar das árvores, né, que realmente gostem das árvores, porque uma coisa que, assim, todos vocês acho que já se depararam é o seguinte: às vezes a gente encontra uma poda drástica, vai conversar com quem pediu ou quem executou aquilo ali, e a pessoa diz, não, mas eu fiz isso aí para o bem dela, ela precisa que isso aí seja feito todos os anos, né? Então, assim, eu dou-lhe uma manda de laço no meu filho para o bem dele, né? É isso aí. Então, eu não sei educar pelo amor, eu educo pela dor, né? É essa a questão. Pessoal, não, isso seria incrível, né? Se tivesse um app. Mas eu acho que já tem uma tecnologia dessa, o nosso amigo Marcelo Leão, né, que depois vocês podem procurar ele no Face, aí, eles estão com um trabalho muito legal, que eu acho que atende mais ou menos isso aí. É o Arbolink, até fazendo uma propaganda para ele. Marcelo, daqui a pouco a gente conversa, hein? O Arbolink, né, eu acho que é um aplicativo que vai ajudar muito as prefeituras nessa questão, né, de gestão, né, e auxiliar nessas atividades aí. Tá? Seria muito bacana se tivesse um aplicativo desse.
Ok, muito obrigado. Uma pergunta agora do Gerson Vargas Peixoto, que eu acho que eu posso responder. Ele diz assim, aqui no Rio Grande, o licenciamento do manejo de arborização em áreas de redes de energia é dado através de uma licença única no Estado. Os municípios acabaram perdendo um pouco o seu controle, como é nos demais locais. O amigo... Peraí, eu esqueci seu nome, já perdi seu nome aqui. Verson. Eu trabalhei muito tempo numa concessionária de energia elétrica. Primeira coisa, poda de árvore normalmente não é objeto de licenciamento ambiental. É autorização para proceder, que é uma coisa diferente. Outra coisa, cabe ao município legislar sobre a arborização urbana. O município é responsável pelo planejamento, implantação e manutenção de árvores, como qualquer outro bem público, parte da infraestrutura de funcionamento da cidade. Então, é o município que faz isso. Em Minas Gerais, eu me lembro que a CEMIG tinha autorização dos 774 municípios onde ela atuava. Todo ano, ou periodicamente, os nossos técnicos de relacionamento com o poder público iam buscar essa autorização para garantir a legalidade do procedimento. Então, eu não digo que é o Estado que assumiu a responsabilidade, eu diria que foram as prefeituras que abriram mão da sua atribuição de legislar sobre arborização urbana. Mas varia, viu, o Gerson? Isso varia de estado para estado no país inteiro, é bem variado. Uma pergunta aqui, uma não, outra, do Anderson, embaixador Fontes. Rodrigo e Sidney, vocês já observaram que não existe orçamento através de lei de diretrizes orçamentárias nos municípios para arborização urbana? Rodrigo, por favor. Não tem uma rubrica especial para arborização urbana, né? Isso é verdade. O que a gente usa aqui? Usa verba de manutenção para os equipamentos, né? E de insumos para aquisição de material para dar a manutenção ao plantio, né? Mas não tem uma rubrica especial. E tentamos aqui em Bagé, estamos numa briga árdua faz tempos, usar os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, né? Parece que agora vamos conseguir. Então, isso é um caminho, né, que pode ser utilizado. Então, mas eu acho que para realmente valorizar a arborização urbana, né, no orçamento de uma Secretaria do Meio Ambiente, teria que ter uma rubrica para isso, né, e uma rubrica significativa, porque não se faz arborização de qualidade, né, sem recurso, né, fica muito difícil. E a questão anterior ali que o Pedro falou, no Rio Grande do Sul, o CODRAN 381 de 2018, quando a resolução 372 foi alterada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, diz que a arborização urbana é objeto do município. Tá? E aqui em Bagé, a gente já fez algumas notificações para a operadora aqui, a CE, a gente já notificou a CE algumas vezes, o que nos causou, assim, algumas ações que eles não quiseram fazer depois em algumas árvores, porque eles julgaram que, como nós notificamos eles por procederem à poda de modo errado, os cortes errados, diz que nós já ministramos formação para os operadores da CE 3 vezes aqui em Bagé, né? Então, mas não resolve, eles têm muitas equipes contratadas, terceirizadas, que as pessoas não têm informação, chegam e cortam de qualquer jeito. E com energia elétrica, o que a gente vê, assim, é que as operadoras, elas se importam muito com a rede, né? É a mesma preocupação que as distribuidoras de rede lógica, das outras operadoras que usam os postes, elas têm muita preocupação com a rede. A gente foi procurado aqui por uma distribuidora de internet, porque eles têm receio de que quando nós vá fazer poda, algum galho ou equipamento bata nos cabos deles, e isso danificaria toda uma região, né? E aí a gente está tentando conversar com eles para que eles contratem podadores com a nossa formação e protejam as árvores e a rede. Bom, eu na época que eu estava na prefeitura,
não, a verba, só tinha aquela verba mesmo que era destinada ali, né? E no plano ali tinha que jogar lá em cima para tentar receber alguma coisinha, né? E é o que a gente usava muito, que a gente começou a usar bastante lá, foi o fundo municipal. Foi a verba do fundo de meio ambiente, né? Na verdade, na verdade, do fundo, né? E aí a gente nós conseguíamos muita coisa ali, né? Para as equipes, comprar farda, alguns equipamentos, né? E, bem, pelo menos quando eu trabalhei na prefeitura, né? Eu acho que enquanto nós não conseguirmos evidenciar, mostrar, convencer que a árvore é tão importante quanto qualquer outro serviço urbano, nós não vamos ter uma rubrica específica para isso. Trabalho de comunicação. Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Tem aqui um pedido do professor Norton Sampaio. Se houver tempo, gostaria de propor uma intervenção da SBAL no apoio às políticas municipais de arborização urbana. Professor, está concedido. A minha chefe aqui disse que é para autorizar o senhor a apresentar essa proposta, mas eu peço a gentileza de ser breve, porque já tem gente com fome. Por favor, bem-vindo. Legal. Eu já aproveitei e fiz um lanche aqui. Estão ouvindo? Tá certo? Sim. Sim, professor. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo, professor. Estão conectados? Sim. Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, então tá. Bom, eu vou tentar então ser rápido. Realmente muito interessante todo esse nosso diálogo, mas eu quero lembrar que Olha, Pedro, eu vou falar contigo agora que eu melhorei a memória. Lá em João Pessoa, quando teve o congresso nordestino da arborização, eu conversei contigo sobre essa ansiedade minha e que eu ainda acho que a SBAL está, vamos usar uma palavra mais moderada, mas está devendo para toda a sociedade que trabalha com arborização uma ação mais específica no sentido daquilo é uma plataforma nacional, é um direcionamento, é uma organização das metodologias de ação municipais para a arborização urbana. Porque em todos os municípios nós temos técnicos, temos agrônomos, temos pessoas especializadas, mas temos a sociedade que está atenta, sensibilizada, mas nós não temos a classe política sensibilizada. Nós podemos pegar como exemplo, eu sei de Bagé, mas eu sei que a grande maioria dos municípios, a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente são moeda de troca política. As pessoas realmente não têm o comprometimento com o meio ambiente. E nós sentimos isso claramente aqui em Bagé. Então, é preciso que os municípios sejam orientados, que os municípios tenham os exemplos dos métodos, dos procedimentos que dão certo. Eu vou dar alguns exemplos. Desconectou, o professor desconectou. Caiu a ligação dele, provavelmente, estava instável. Eu vou falar em nome de um grupo da SBAL que se chama Política Nacional de Arborização Urbana, está sendo coordenado pelo Daniel, lá de São Carlos. Esse grupo está elaborando uma proposta de política de arborização urbana a ser levada para apreciação do Congresso Nacional. Eu acredito que essas demandas, essas diretrizes... Professor? Oi. Está ouvindo, professor? Oi. Eu já estava até respondendo. Eu já estava até respondendo aqui em nome de um grupo criado no âmbito da SBAL para elaborar a proposta de Política Nacional de Arborização Urbana para ser levada à apreciação do Congresso Nacional e, com certeza, nós esperamos que isso se transforme numa lei que dê as diretrizes para estados e municípios implantarem os seus programas de manejo e gestão de florestas urbanas.
Ok? É por aí. Eu penso assim, nós temos exemplos de muitos lugares. Nós temos aqui em Bagé, rapidamente, a Comissão de Arborização Urbana, que é uma portaria que ficou municipal, que tem vigência. Nós temos aqui uma ação bastante concreta do Conselho Municipal do Meio Ambiente, onde uma das câmaras técnicas que trabalha com flora urbana e pode e deve e está apresentando projetos para direcionamento de fundos do Fundo Municipal do Meio Ambiente para essas políticas de arborização. Nós criamos, por exemplo, dentro do nosso Câmara Técnica, foi elaborado um Código Municipal de Arborização, que é a legislação maior aqui do município e que deve, inclusive, fazer parte, ser integrante do plano diretor da cidade. Claro que tudo isso tem dificuldade de ser implementado, mas são exemplos que vêm acontecendo e nós não inventamos a roda. Esse Código Municipal de Arborização ele foi feito buscando informações de vários outros municípios, como Recife, Salvador, Porto Alegre e alguns outros que eu não me lembro agora. Por que a SBAL não faz um esforço em concentrar todas as iniciativas que existem? As nossas de Bagé devem ser pequenas, mas ser somadas a todas as outras iniciativas, que deem um instrumento estruturante da política pública, que é a legislação, que é o aspecto legal, que tire do poder do acho do político, da vontade do político, porque a arborização urbana é um equipamento público tão essencial como a água, a luz, o calçamento, o esgoto, o que seja. Ela é tão essencial, todo mundo sabe, ninguém duvida disso. Mas o poder público não sabe disso, não aceita isso. Então, se nós tivermos uma estrutura, uma plataforma, adorei essa ideia, essa palavra, esse termo do nosso senhor Árvore lá, o Anderson, uma plataforma nacional onde todos os municípios possam se apropriar de todas as iniciativas do aspecto legal, que faça com que a coisa tenha que ser, não é que deve ser. Senão nós vamos continuar a vida inteira reclamando porque o político não aceita, porque o político não faz, porque não dá recurso. Quando, por exemplo, se for aqui em Bagé, só no Conselho Municipal do Meio Ambiente, nós sabemos que o Fundo Municipal do Meio Ambiente deve ter R$1 milhão para ser destinado ao meio ambiente. Isso abarcaria o arcabouço de todos os projetos de arborização urbana e tantos outros do meio ambiente. Então, o processo que, quando se faz, a sociedade faz com que o poder público realmente execute aquilo que tem que ser feito, vai via Ministério Público, pode ser estadual, pode ser federal, pode ser o que for, porque é o arcabouço legal. Então, eu gostaria muito que, eu já falei contigo isso, Pedro, lá em João Pessoa, eu gostaria muito que os setores, as pessoas da SBAL conseguissem organizar isso no âmbito interno da SBAL. Claro que esse procedimento de ir ao Senado, a Câmara, tudo é importante, tudo realmente são caminhos que levam a uma legislação federal, estadual, mas a SBAL precisa se organizar no sentido de dar apoio legítimo a todos os municípios brasileiros que se interessem em ser associados da SBAL e receber apoio logístico, apoio técnico, apoio legal para poder fazer as suas políticas públicas. Era isso. Pedro. Muito obrigado, professor. Luiz, eu acho que o objetivo da política nacional é mais ou menos esse que o senhor está colocando aí. Pode não sair da forma que nós queremos, mas vai sair nesse sentido. Bom, Kathleen, eu acho que a palavra está contigo agora. Pedro, acho que o Luiz queria dar uma palavra antes do Elió. O Elió. Só fazer um comentário breve, e até o professor Norton queria comentar sobre o que ele falou. Professor Norton, a questão é a seguinte: vamos fazer? Vamos fazer. A SBAL tem que fazer? A SBAL tem que fazer. Então, quem tem que fazer somos nós, né, professor? Eu e o senhor, né? Porque nós é que somos da SBAL. Não existe uma SBAL imaginária, né, em Brasília. Nós temos que fazer. Então, se o senhor quiser participar desse trabalho, até esclarecer melhor a sua ideia, eu proponho que o senhor nos procure. Nós estamos fazendo a partir da ideia do Daniel,
Caixa, Tonelli Caixa, lá de São Carlos, ele apresentou uma proposta, a gente embarcou essa proposta, criamos um grupo de trabalho para ele coordenar. Aqui no Rio, professor, a gente tem um jogo que a gente chama de bobinho. A bola fica de pé em pé. Quem avança e não pega a bola está no bobo. Então, a gente chama isso. Quem propõe é quem faz. Então, eu convido o senhor para participar conosco dessa sua ideia, até nos esclarecer melhor. E outra coisa, só para fechar, é que eu até comentei, eu botei aqui por escrito, professor, que tem um trabalho muito interessante, que vai um pouco na linha do que o senhor falou, que eu disse assim, uma parceria do Ministério Público, do CREA e das associações de classe para obrigar as prefeituras a fazer plano de manejo de arborização urbana no estado do Paraná. O colega, o Cláudio Renato, que está no grupo com esse nome da esposa dele, que vive, ele botou, é um comitê interinstitucional no qual o Ministério Público coordena. E assim eles meio que obrigam, né, as prefeituras a fazerem seus planos diretores de arborização urbana. Tem várias formas de se agir. Se o senhor estiver disposto a participar conosco, nós estamos de braços abertos. Obrigado, Luiz. Kathleen, volto contigo. Posso responder rapidinho? Eu passo a palavra para a Kathleen, ela decide. Norton, tem um minutinho, então, só para concluir isso daí e nós fazermos o encerramento. Não precisa um minuto. Eu quero agradecer o convite, é claro que sim. Eu não tenho participado da diretoria, estou aqui longe de tudo isso, não tenho participado ativamente. O meu trabalho no dia a dia é outro. O meu trabalho com arborização é um trabalho por dedicação, um trabalho por vontade, por amor a essa questão da arborização, por respeito à natureza. E respeito tudo que possa ser feito, e agradeço a oportunidade de poder estar participando da SBAL. Claro que eu aceito, estou totalmente à disposição. A SBAL tem meu telefone, posso passar depois diretamente meu telefone, meu e-mail, e assim que eu puder colaborar, como eu colaboro ativamente num âmbito tão pequeno de todo o país como é aqui em Bagé, o que eu puder colaborar no âmbito da SBAL, vai ser uma honra, vai ser um orgulho trabalhar com uma equipe tão qualificada que eu estou vendo que eu realmente tenho. Tá ótimo. Bom, então, algum grupo de WhatsApp? Existe algum grupo? Sim, existe um grupo chamado Árvores Urbanas, é o que eu conheço e faço parte, do qual se desencadeou essa ideia, né, de se fazer esse trabalho agora de inserção do tema arborização na casa das pessoas nesse sistema online. Então, agora, indo para a conclusão da nossa noite, do nosso evento, que eu considero foi excelente, eu quero fazer um agradecimento muito especial para o Pedro, que conduziu tão bem mediou tão bem esse evento, para o Sidney e o Rodrigo, que trouxeram experiências muito importantes para todos nós, né? Enquanto vocês estavam debatendo, o pessoal estava contribuindo muito no chat. Esse chat vai ficar salvo depois, assim como a gravação desse evento, né? Disponível. Acho muito importante, porque tem várias contribuições importantes. E quero dizer também, eu acabei ficando na linha de frente, aquela que parece, mas por trás tem um grupo trabalhando na organização desses eventos que se propõem serem quinzenais, que é o Luiz Otávio, a Eliane Guaraldo, o Flávio Barcelos, o Rogério, o próprio Sidney, né? E isso saiu de uma provocação do LO e está aí acontecendo, né? Então, muito obrigado a todos. Já informo de antemão que tem, inclusive, alguns que estão aqui presentes conosco. Nós tivemos mais de 50 participações, e vejam que são quase 21 horas, 2 horas de eventos, e nós ainda temos 40 pessoas acompanhando, né? Mas que dos próximos eventos existem já propostas de nomes como Marina Mourão, da CEMIG, Marcelo Leão, do Proparque, Nina, do Plant Care, professor Demóstenes, que tem uma contribuição muito importante que ele dá na arborização, Daniela Brondi e a própria Flávia Brum, né?
Inclusive, um dos pontos a serem abordados são conflitos de raízes e calçadas, que é algo que se debate muito. Também nós estamos à disposição para recebermos sugestões de temas a serem abordados. Por favor, contribuam. E desejamos a todos uma boa noite, agradecemos a presença de todos aqui e desejamos que todos continuem participando conosco nos próximos eventos. E eu gostaria que agora, para finalizar, todo mundo abrisse, né, as suas câmeras. Uma parte grande já está aparecendo aqui. Sorriam. Aí, pessoal. Muito obrigado, Pedro, Sidney, Rodrigo. Tchau, pessoal. Espero que boa noite a todos. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. Valeu, Pedro Mendes. Demóstenes. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Um abração aqui do Paraná.